Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. No podcast de hoje nós queremos falar sobre os animais domésticos na época de São José. Nós já falamos em podcast anterior sobre os animais de cargas e hoje são aqueles animais mais pequenos, aqueles animais que se cria e vive em volta, no entorno das casas. Na época de São José era muito comum as ovelhas e também as cabras de orelhas pendentes. Esses dois animais citados, eles constituíam um dos principais recursos da época de São José, pela maneira fácil de alimentá-los e também de criá-los. Não precisava do domínio de grandes conhecimentos e espaços para a manutenção desses dois animais. Já também na região de São José, o boi ele já estava presente. Segundo a tradição apócrifa, já se achavam presente no nascimento do Salvador, isto é, lá na região de Belém, próximo a Jerusalém. Eles também eram considerados indispensáveis. O próprio Jesus, nas suas pregações, ele fala sobre este animal em Lucas 14, versículo 5. Dirigindo-se a eles, disse Jesus: "Qual de vós, que tendo caído o jumento ou o boi num poço, não o tire imediatamente, mesmo em dia de sábado?" Aqui Jesus está citando os animais comuns que tinham na região. Sempre havia gados na região da Palestina, nessa região onde vivia também São José, há mais de 2000 anos, que foram introduzidos por outros povos. O búfalo tinha sido levado desde a Índia, e da época dos persas, quando os persas dominaram essa região, eles introduziram também. E outro animal interessante para a gente perceber nesse contexto era o novilho de pele vermelha. Ele era um símbolo de pureza para o povo de Israel. E as suas cinzas constituíam elementos de virtude. A Sagrada Escritura cita lá no livro de Números, no capítulo 19, no versículo 22, o seguinte: "Um homem puro recolherá a cinza da vaca e deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardado pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Este é um sacrifício pelo pecado." Então essa cinza ela era usada para os aspectos litúrgicos também do povo de Israel. Por outro lado, tinha um animal impuro, que era o porco. A Bíblia repetiu isso suficientemente para que o povo de Israel considerasse esse animal um animal impuro, um animal detestável. E foi exaltado o heroísmo dos fiéis que no período da guerra dos Macabeus preferiam morrer de fome do que se alimentar de carnes impuras, isto é, se alimentar de carne do porco. No próprio Evangelho nós vemos Jesus também mencionando este animal, quando ele fala sobre a manada de porcos, onde o demônio tomou posse. Os outros animais interessantes para a gente mencionar o galo, a galinha, os pombos, patos e gansos. O que não existia lá na época de São José era a galinha de Angola e o peru. Esses animais aí não têm vestígios desta época. E na circunferência do templo em Jerusalém, ali se compravam essas aves para o sacrifício, que eram aves mais baratas e as pessoas mais simples poderiam adquirir esses animais estas aves para o sacrifício. E o gato doméstico, o nosso gatinho, ele foi muito reverenciado no Egito e também não era raro na Palestina. E interessante que não se encontra nenhuma menção na linguagem semítica sobre o gato. E o cachorro nosso, o grande amigo do homem, ele é mencionado mais de 40 vezes na Bíblia. E não se tratava do cachorro que nós conhecemos no dia de hoje. Ele era uma criatura semi-selvagem, uma mistura entre lobo e o chacal, né? E ele era visto andando no campo esqueleticamente em busca de alimentos, perambulando pela cidade comendo restos de detritos.
e ninguém lhes atirava uma migalha, como diz no Evangelho. Isso não significa, porém, que os pobres cães não tivessem também a sua sorte no esquema da bondade divina. No capítulo 12 do livro Jó, ele afirma que todos os animais, selvagens ou domésticos, foram criados por Deus e davam testemunha da sua glória. O Salmo 146, versículo 6, diz o seguinte: É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, o que é eternamente fiel à sua palavra. Muito bem. Terminando o nosso podcast, nós percebemos que toda família simples possuía algum animal doméstico ou ave. Estes proviam a carne para as ocasiões especiais. Temos a grande possibilidade de que também a Sagrada Família teria na sua residência algum desses animais reclusos em algum espaço ou soltos como as aves domésticas. Assim que nós imaginamos que São José deveria também ter ali as suas ovelhas, ter também as suas galinhas para alimentação e também para a produção de leites, etc. Agradecemos a Deus pelos animais que nos tem dado no dia a dia. Que Deus também te abençoe, você que nos tem acompanhado nos podcasts. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.